Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como colocar uma imagem no ambiente LaTeX. Primeiramente a gente precisa fazer a importação de um pacote. E esse pacote se chama Graphics. Eu vou fazer a importação dele aqui, esse aqui. Bom, e nas duas primeiras aulas eu falei que a gente não ia utilizar essa parte que mais para frente, no andar do curso, eu ia mostrar. Bom, chegou a hora, porque eu quero colocar uma imagem nesse meu texto. E para isso eu preciso fazer a importação dessa imagem para essa área aqui, que vai ser a área onde eu vou poder armazenar as minhas imagens. Bom, vou fazer a importação. Você clica nessa setinha aqui, aí vai fazer aqui, ó, Uploads. Aí você vai selecionar uma imagem do seu computador. Você pode arrastar a imagem para cá, ou você pode clicar aqui e vai abrir a sua área de trabalho e você seleciona a imagem que você quer. Eu vou adicionar essa do logo do Pet. E uma dica é que a gente pode apertar com o botão direito, você pode renomear essa imagem. Se ela tiver com um nome difícil, você pode trocar, porque vai ficar mais fácil na hora de você importar ela. Vou colocar imagem 01, dou um Enter e salvei. Bom, e agora eu preciso voltar para a parte de onde eu vou adicionar a foto. E para isso é só clicar nesse Main Text, que ele volta para onde a gente estava. Bom, agora eu vou adicionar a minha foto depois do primeiro parágrafo do meu texto sobre a Unifei. Eu vou deixar o texto ainda e vou fazer a importação da imagem. Vai ser bem aqui. Bom, para isso, o comando que a gente usa, a gente vai ter que criar uma área no LaTeX para colocar essa foto. E sempre que a gente vai criar uma área aqui no LaTeX, a gente começa com o comando /begin e o nome da minha função para adicionar a figura chama figure. E lembrando que toda vez que tem um /begin tem que ter um /end. Se a gente dá um Enter, ele coloca já automático, mas eu vou ensinar parte por parte. Bom, eu criei a área onde eu vou adicionar a minha figura. Agora eu preciso fazer a inclusão, para fazer ela aparecer aqui. E para isso, o comando é /include graphics. E aqui nessa opção aqui, já eu explico o que a gente pode fazer. Aqui dentro das chaves, eu vou colocar o nome da minha imagem. E o nome da minha imagem eu coloquei img01.png. Então eu vou colocar img0.1.jpg. Lembrando que esse pacote que eu adicionei do Graphics, ele aceita tanto JPG quanto PNG. Só que se eu fazer isso daqui, ó, eu vou recompilar para vocês verem. Tá vendo que ele colocou a imagem, não colocou onde eu queria? Ele colocou a imagem aqui embaixo e ela tá tipo super grande. Tá, eu vou ensinar vocês como manipular. Nessa parte do begin, eu vou falar aqui, eu vou abrir um colchetes e vou colocar HT. O que isso significa? Esse H significa que é here, que é aqui, e esse T significa top, que é no topo. Então, eu vou colocar essa imagem nesse local. Só que se eu recompilar, olhem para vocês verem o que acontece. Não aconteceu nada, por quê? Porque essa imagem está muito grande. Mesmo eu falando para ele colocar aqui, ele está tentando colocar aqui depois do primeiro parágrafo, mas como a imagem é muito grande, ele não está deixando. Então eu vou ter que diminuir a minha imagem. E para isso eu posso colocar entre esses outros colchetes aqui do Include Graphics, o tamanho a largura dessa minha imagem. Eu posso diminuir a largura dela para fazer caber aqui. Então, vou colocar a largura, que é o width, igual a 2 centímetros. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Aí agora ele sim colocou a imagem aqui e ela ficou bem pequenininha, né? Eu vou aumentar ela, colocar 10 centímetros, acho que é um tamanho bom. Aí ó, ficou um tamanho melhor, né? E vocês podem notar que ela não ficou centralizada, né?
E como que eu faço para centralizar? Eu posso usar o comando que eu já ensinei na última aula, que é o @begin center, depois coloca end center. Só que eu posso, aqui na figura tem um comando que ele é direto, ele chama centering. Só eu colocando isso daqui, ele já centraliza a imagem, olhem para vocês verem. Ah lá, ele centralizou a imagem. Não foi preciso eu criar um /begin center, /end center. Só com esse comando aqui, ele já centralizou a imagem. Eu vou falar mais um pouquinho sobre essa parte da largura. Existem 4 opções que eu posso colocar. Eu posso mudar a largura, fazendo desse jeito aqui. Eu defino o tamanho da largura. Eu posso redimensionar a figura para uma altura específica. Eu posso mudar a altura dela. Então era só eu colocar ali 18 e definir o tamanho. Podia colocar 2 centímetros, por exemplo. E tem mais 2 opções, que é o angle, que eu rotaciono a figura no sentido horário, e eu tenho que colocar isso em graus, o valor aqui em graus. Se eu colocar 60, ele vai saber que é 60 graus. E eu também tenho a última opção, que é o scale, que isso daqui, ele rotaciona a figura na proporção especificada. Então, se eu colocar uma escala 1/3, ele vai fazer a rotação da figura na proporção que eu especifiquei. Só que eu vou deixar só essa parte da largura aqui. Isso aqui fica como curiosidade. Bom, e o que falta nessa minha imagem? Falta uma descrição dela, né? O que ela é. E para fazer isso, existe o comando aqui, ó, depois que eu inserir minha figura, tem o comando /caption, que eu coloco a descrição. Eu vou colocar aqui o do, logo do PetTech. Se eu recompilar, olhem para vocês verem. Aqui, ó, ficou figura 1, logo do PetTech. E uma curiosidade é que eu não coloquei para aparecer figura 1, e ele automaticamente colocou figura 1. Isso é muito útil porque quando vocês forem adicionando várias figuras, você não precisa se preocupar com saber qual figura que eu estou adicionando, se é a primeira, se é a segunda, se é a 20ª figura. O Overleaf, o LaTeX aqui, ele reconhece. Ele vai ver a ordem que você está fazendo esses begin figure e vai sabendo qual que é a figura. E outra dica que pode facilitar muito é esse comando /label. Esse comando /label, você pode dar um apelido para essa figura. Vou colocar Fig1. Você pode colocar qualquer nome aqui, qualquer nome. E isso aqui é útil porque quando você está escrevendo um texto e você quer referenciar uma figura, você pode usar esse nome para você lembrar, porque pensa que se o seu texto tem várias figuras e você não lembra qual figura que é. Se você fazendo a referência dela, você vai saber qual figura que é, porque, por exemplo, aqui não está falando que é a figura 1. Eu não coloquei em nenhum lugar que é a figura 1, então pensa, tem 20 figuras, eu quero a figura 15, só que eu não sei qual que é a figura 15. Mas aí através dessa label eu posso referenciar ela. Bom, e agora eu vou mostrar como que eu faço a chamada dessa figura no texto, usando esse apelido que eu dei para a minha figura. Eu vou escrever assim, ó, a figura. E para referenciar a figura, existe o comando /ref, e dentro das chaves eu coloco o nome o apelido que eu dei para a minha figura, que eu chamei de fig1. Aí eu coloquei a figura 1, é o logo do PetTech. Então eu vou compilar aqui para vocês verem. Vocês podem notar que quando eu coloco esse ref figura 1, ele vai falar que é a figura 1. Aqui, ó, a figura 1. Eu não digitei que é a figura 1, mas ele sabe porque eu usei esse apelido da minha figura, que eu fiz através do comando label. Então isso aqui é muito importante quando você está fazendo um texto muito grande, né? Como eu disse, você não precisa ficar contando para saber qual que é a ordem das suas imagens. Isso é muito útil. Bom, agora eu vou adicionar uma outra figura aqui. Vou adicionar aqui no finalzinho do meu texto. E para adicionar a figura, é a mesma coisa. /begin figure.
eu vou colocar os parâmetros que eu quero colocar aqui no topo. E como eu abri o begin, eu vou colocar um /end figure. Pronto. E eu quero que essa figura seja centralizada também, então vou usar o comando center. E agora eu vou fazer a inclusão da foto, que é include gráfico. Aqui eu vou mudar a largura da minha figura também. E aqui eu preciso colocar a figura, mas antes eu preciso fazer a importação da minha figura. Então eu venho aqui em Upload, clico aqui Select from your computer e adiciono a foto. Eu vou colocar o logo da Unifei agora. Aí já apareceu aqui, ó, logo da Unifei. Tá vendo que o nome está muito grande? Para não ter que ficar digitando muito, eu vou colocar IMG02. Salvo, volto aqui no Main Text. E aqui eu coloco o nome da minha imagem, que é IMG02. Pronto. E agora eu vou colocar o nome, uma descrição nessa minha foto, né? Que o comando é /caption. E eu vou colocar logo da Unifei. Bom, e vou criar um label também. Label, vou colocar FIG2. Eu vou compilar para vocês verem. Aí colocou a imagem no final, centralizada, figura 2, logo da Unifei. Certinho. E eu posso fazer a referência igual eu fiz na figura de cima. Eu vou copiar isso aqui, na verdade eu vou tirar daqui, vou apagar, e vou colocar tudo aqui embaixo. Vou colocar a figura 1, é o logo do PetTech, e a figura /ref, o nome da minha figura, o apelido que eu dei, que chama Fig, Fig02, é o logo, da Unifei. Vou compilar aqui para vocês verem. A figura 1 é o logo do PetTech e a figura 2 é o logo da Unifei. E com isso a gente termina a nossa aula sobre imagens. Muito obrigado e até a próxima.